Oi, sou Mariana, sou jornalista e estou fazendo uma matéria sobre duas declarações polêmicas, uma do presidente Lula e outra do ex-presidente Bolsonaro, que envolve as mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Eu fui à rua para saber o que o povo pensa sobre isso. Sobre o Lula, durante uma reunião sobre ataques violentos nas escolas e se referindo ao quadro de deficiência intelectual no Brasil, e o presidente Lula disse: temos quase 30 milhões de pessoas com problema de divertido de parafuso, e isso em alguma hora pode acontecer uma desgraça. Onde você olha para o Lula? Já o ex-presidente Bolsonaro veio polêmica ao se pronunciar sobre a decisão do STF de suspender um decreto federal emitido por ele e que poderia federar alunos com deficiência de outros ambientes escolares, além de rescindir o direito de inclusão, preparando o processo de ensino-aprendizagem. Bolsonaro afirmou que a educação inclusiva nivela por baixo e que a presença de outros alunos com ou sem deficiência na mesma classe prejudica toda a turma. E você? O que você diria para o Bolsonaro? Meu nome é Jefferson, tenho 39 anos e sou professor de educação física. Eu acho que esse comentário é muito triste, principalmente por ser pai de uma criança autista. Eu sei como a inclusão é necessária, principalmente para as crianças ou adolescentes típicos. Eles precisam entender como que funciona, ou como a gente trabalha com essas crianças, ou como deve ser tratada, e todos eles podem ser tratados por igual, sendo que a educação ela serve justamente para isso, para a inclusão e não a exclusão. Olha, eu acredito que ele precisa estudar um pouquinho mais sobre a questão das pessoas com deficiência, né? Quando a pessoa é muito ignorante, ela acaba falando coisas desnecessárias, o que atinge muitas pessoas, e isso é uma influência muito negativa, até porque pode repercutir para outras pessoas ignorantes que vai e pode espalhar coisas desnecessárias. Meu nome é Maria José, eu tenho 57 anos e eu sou empresária. Eu acho que nas duas falas tem preconceito. No caso
de falar que tem milhões de pessoas com problemas mentais, realmente pode ter. Só que a gente não pode generalizar e achar que essas pessoas é que são o problema. No caso de inclusão de escolas que têm o dever de acolher, eu não concordo que as pessoas com deficiência sejam separadas. Elas têm que ser incluídas e ter todos os direitos que qualquer outra criança tenha. E não concordo que elas atrapalhem, ao contrário, elas fazem a diferença e as próprias crianças inserem o que elas têm de conhecimento e aprendem com essas pessoas também. Então, nos dois casos, são casos distintos, são casos que têm que ser separados, né? Mas o poder público tem que cuidar e não sair falando coisas para generalizar e causar polêmica. Boa tarde, meu nome é Neide, sou empresária. E quanto à fala do Lula, eu achei que foi uma frase muito inconveniente, né? Até porque ele generaliza todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência como deficiência intelectual. Infelizmente, o que ocorreu foi uma tragédia de uma pessoa que é louca, né? Uma pessoa que realmente tem problemas psiquiátricos. Então, hoje, a gente precisa cuidar um pouquinho mais da diversidade e o poder público precisa prezar por isso e saber distinguir o que é uma doença de pessoas que precisam de tratamentos especiais. Quanto da entrevista que o Bolsonaro deu, eu não considero realmente que as palavras dele foram totalmente equivocadas, né? E que o projeto que ele tinha segregava, né? Realmente separava e não tinha a inclusão. Eu, na minha opinião, considero que as crianças, elas realmente precisam de um ensino mais direcionado, de profissionais que saibam lidar. É claro que eles, numa mesma sala de aula, o professor, é óbvio, que não esteja preparado, vai dar mais atenção para quem? Para o aluno que está se desenvolvendo mais, e nesse sentido a criança seria prejudicada. Então eu acho que numa certa idade da vida, com essa separação, as crianças com deficiência, né, com algum tipo de deficiência, elas teriam mais atenção, o aprendizado delas seria melhor, elas saberiam conviver melhor. E em contrapartida, as pessoas da sociedade também teriam que saber lidar com elas, né? Então, a gente tem uma faca de dois gumes, né? Porque se de repente vai separar, e as pessoas também que não têm nenhum tipo de problema, nenhuma deficiência, né? Então elas também precisam lidar com essas pessoas. Então eu acho que não seria realmente excluir essas pessoas da sociedade, né? Não considero isso. Eu acho que a visão dele foi realmente em estar cuidando um pouco mais dessas pessoas que precisam.